chegar no que seria uma educação científica, para chegar no que seria uma educação científica, numa teoria científica. Ele parte, portanto, do bom senso, né? Então, teorização do bom senso, né? Peraí, que agora me falta, fiquei um pouco nervoso. Então ele parte do senso comum para chegar no bom senso e parte do bom senso para chegar numa teoria científica, para chegar numa educação de trabalhadores, né? Então o bom senso por si não basta, o bom senso é só o princípio do que ele está desenvolvendo, o bom senso é só o início do que ele está desenvolvendo, tá? Então, agora me faltam exemplos, né? Mas um bom senso que ele caminharia para uma educação popular. Ele fala assim, dessa frase aqui, que está dentro do senso comum e que todos concordam, eu vejo bom senso nessa frase. Dessa frase a gente pode começar uma educação de trabalhadores, que seriam bandeiras, palavras de ordem. Por exemplo, todo jovem tem direito à escola. Obrigado. Todo jovem tem direito à escola. Então vamos supor, isso daí estaria no senso comum. Todo jovem tem direito à escola. Mas dentro do senso comum tem outras frases que são contrárias a essa. Entram inclusive em contradição com essa. Como jovem tem que ser preso, jovem isso, jovem que matou. Então todo jovem tem direito à escola. É um bom senso. A partir dessa frase, que ele teria numa turma, uma concordância, onde a maioria concorda, ele começaria um discurso para desenvolver uma teoria científica, a partir de uma ideia, de um senso comum, que é um bom senso. A partir de um bom senso, ele começaria a desenvolver uma ideia. Então, para fazer palavras de ordem, escrever em jornais, ele parte sempre do bom senso, que é algo que está dentro do núcleo sadio do senso comum, dentro do senso comum, mas que a maioria da população concorda. Mas além da maioria da população concordar, é o núcleo sadio, faz bem, né? É o que há de melhor ali, é a nata desse conjunto, né? E ao mesmo tempo ela já traz o embrião de um conhecimento científico, de um conhecimento mais denso que ele está tentando passar para a população, né? E aí, durante o trabalho, a gente viu também as questões das aplicações práticas, né? Do Portugal, que foi a última revolução do século XX, né? A Revolução dos Cravos foi a última revolução do século XX e foi uma revolução também na educação, né? Índices de alfabetização e de educação dentro das cooperativas, né? Educação proletária dentro das cooperativas, educação dentro do campo, né? Então a gente conseguiu pegar essa questão empírica, né? De Portugal e mostrar, né? Como enfim, essa questão empírica que a gente mostrou também no capítulo, né? De como a aplicação desse capítulo teórico a gente aplicou na pesquisa, né? Na pesquisa científica, que é a nossa pesquisa sobre Portugal, Revolução dos Cravos e as cooperativas. E teve um capítulo sobre educação. Aí nesse capítulo sobre educação a gente fez todo um legado teórico, né? Do que seria educação popular, conseguimos fazer um desenvolvimento mais teórico em Gramsci, Thompson e Paulo Freire, e depois descrevemos os índices de alfabetização, os índices de escolarização e os processos de escolarização e teorização, né? Experiência dos trabalhadores dentro do
experiência dos trabalhadores dentro da pesquisa, dentro da Revolução, desculpa, dentro da Revolução dos Cravos. E aí ficou dessa forma, né? Ficou a Revolução, né? Era isso que eu tinha para apresentar. Pantoja Oliveira Araújo, né? Eu sou do Amapá, professora da rede estadual, né? Do ensino básico, dou aula de História, né? E estou aqui na universidade desenvolvendo uma tese de doutorado, eu sou da turma de 2022. Só um instantinho. É a tese de doutorado na Corda Bamba do Poder, Igreja Católica, Estado e Escola Industrial de Macapá, com o mesmo período, 1948 a 1964. E esse pequeno texto, ele é o que eu estou imaginando para um capítulo da minha tese, né, que é a análise em si da escola industrial, né, em Macapá. Primeiramente, né, vamos contextualizar, né, o território federal do Amapá, né. O Amapá, ele pertencia ao Pará, né, até 1943, né, pertencia ao Pará, e ele foi desmembrado, né, com criação por decreto pelo governo de Getúlio Vargas, tá? E várias razões, várias justificativas se deu para esse desmembramento do Amapá. Uma delas era a importância estratégico-militar que o Amapá tinha, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, no município de Amapá, né, foi implantado uma base aérea norte-americana nessa época, né? Foi implantada uma em Natal, que se fala muito, né, nos livros de história, mas não se fala nada do Amapá, dessa base aérea, né, somente estacionamento de zeppelins, né, para monitorar a Amazônia, essa costa, né? E aí todos sabem que o Amapá está mais perto dos Estados Unidos, da Europa, né, se tivesse voos direto, mas não tem. Uma outra razão, uma outra justificativa vai ser a conjunção do projeto de construção do Estado Nacional e de integração por meio de uma política intervencionista e centralizadora, né? Então, há um novo olhar para as regiões mais desabitadas do país, né? E um discurso em que essas regiões deveriam ser integradas ao território nacional e deveriam ser desenvolvidas, né? Serem integradas e assim todos os habitantes passarem a ser realmente cidadãos, né, brasileiros, né, participar da cidadania. Mas também existe uma razão econômica, que no Amapá foram encontrados, né, uma das maiores jazidas de manganês do mundo, né, em Serra do Navio, e havia o interesse do Estado participar diretamente dessa exploração. Então, desmembrar o Amapá do Pará, né, colocava essa administração dessas jazidas, a exploração dessas jazidas, sob desígnio do governo federal, né, do controle do governo federal. Então, há essa razão econômica também. E para exploração, nas licitações de qual empresa que iria explorar esse manganês, foi chegado aos acordos pela escolha da ICOME, né, Indústria de Comércio e Indústria, né, de Minas Gerais, né, e que para a montagem, a engrenagem de toda essa questão da jazida de manganês, se associou a uma empresa norte-americana, a Bethlehem Steel, né, que pela legislação da época essa empresa tinha 49% das ações e a ICOME 51%, porque pela lei, pela legislação, não podia uma empresa estrangeira ter mais a maioria das ações, mas aí é claro que é tudo um arranjo, né, que quem mandava mesmo era um conglomerado internacional, né?
para exportação desse manganês, que já foi todo, já foi encerrado essa exploração na década de 90. Então a gente vai ter no Amapá a conjugação da exploração econômica, a centralização do poder nas mãos do governo federal, que tem uma gerência, que nomeia os governadores nomeiam os prefeitos, né? E aí começa um controle estrito, autoritário sobre o Amapá, né, para o desenvolvimento. Então, o presidente Getúlio Vargas, ele escolhe, né, pela articulação, pela sua carreira militar, porque ele está ligado ao Exército, o capitão Janari Gentil Nunes, né, para dirigir o território federal do Amapá. E ele vem com um lema, né, um norte que foi direcionado para esses territórios, que era sanear, educar e povoar, né? Nessa questão, né, tem o Exército, que ele também está envolvido nessa questão do projeto de integração e modernização, e começa a se desenhar então para o Amapá um projeto civilizatório, né? Um projeto de mudanças de costumes, de mudanças estruturais, né? Então nós vamos ter aqui a criação da escola industrial. Como um dos motes era educar, né? Então vai se criar várias escolas, né, no território, os grupos escolares, né? E aí começa a se criar também as escolas técnicas e uma escola de nível secundário, que era o Colégio Amapaense, e não foi implantado o ensino superior, né? Até o final da década só no final da década de 90 que vai ser implantado o ensino superior no Amapá, um atraso muito grande, tá? Essas escolas, elas são criadas com base nas reformas Capanema, né, que criam as leis orgânicas do ensino industrial, do ensino técnico, do ensino agrícola, né? Então, a primeira fundação, ela foi no 1º de dezembro de 1949, então, na verdade, não funcionou a escola nesse primeiro mês, só foi mesmo a criação. Aqui eu coloquei uma foto da inauguração, de camisa mais escura, né? Então, aqui o Janari Gentil Nunes, que era o governador da época, né, e com autoridades. E a escola, ela ficou sendo escola industrial até 64, né, quando há uma reforma, né, da lei, né, da LDB de 1961, que vão extinguindo esses cursos técnicos, né, das reformas Capanema, e cria o ginásio, a figura do ginásio. Então a escola, ela se transforma em ginásio industrial de Macapá. De ginásio, ela é extinto o curso industrial e ela passa a ser uma escola, pela reforma da lei de 1971, de 1º e 2º grau, né? E ela muda para ser escola integrada de Macapá, e depois ela passa a ser escola Antônio Cordeiro Pontes, que era um aluno da época da escola industrial. Ele se tornou professor de cultura técnica, né, e foi deputado federal, político atuante no Amapá, e aí resolveram mudar o nome da escola. Interessante que eu trabalhei nessa escola, né? Né, trabalhei enquanto ela era escola integrada, e pegou todos de surpresa, né? O diretor chegou, alguém avisou o diretor: olha, o nome da tua escola mudou, não é mais escola integrada, é a escola Antônio Cordeiro Pontes, né? Que é até interessante, que talvez uma reflexão, porque depois o Antônio Cordeiro Pontes, na sua vida política, ele vai se opor ao Janari, né? Ao Janari Nunes. E interessante também que a escola, né, o primeiro nome dela foi mudado para Getúlio Vargas. Não encontrei, não se tem uma justificativa ainda porque mudou o nome de escola profissional Getúlio Vargas para escola industrial. Só que em alguns documentos que eu pesquisei na escola, alguns ainda se referem a ela como escola profissional Getúlio Vargas. Interessante isso. Bem, com base na lei,
né, das reformas de Capanema, os alunos eles terminavam o primário, né, e aí podiam entrar nesse nível de ensino, tá, de grau médio, mas não secundarista, tá, porque se depois eles quisessem fazer o secundário, teriam que cursar o secundário, para a escola para o secundário, tá, e eles deveriam estar na faixa etária de 12 a 15 anos de idade, ser aprovado nos testes de admissão que ocorriam por conta da lei, né? E passava 4 anos fazendo o curso e era diplomado em artes industriais. Aqui, passar um pouquinho. Aqui eu coloquei uma foto da época também, né, do aluno aqui fazendo o acabamento no sapato, que era um dos cursos que se fazia na escola, que era de sapataria. Aqui a fachada da escola, a frente da escola, né? É interessante que teve uma professora que falou assim, mas qual é essa escola? Porque eu acho ela muito parecida com uma outra escola técnica e tal, porque a arquitetura, né, das escolas, elas vão conversar muito nessa época, né? Essa arquitetura com os arcos, né? Isso dá até outro estudo. A escola, seu currículo, né, tinha as disciplinas de cultura geral, português, matemática, geografia, história do Brasil, ciências físicas naturais, religião, né, que pela lei na época era facultativo, né, canto orfeônico, educação física, horta-jardim, desenho técnico, trabalhos manuais, tecnologia. Acho que desconfigurou aqui, perdão, um pouco, por conta que eu puxei do meu e-mail, e aí esse outro aplicativo aqui desconfigurou, porque aqui está aqui, olha, a parte aqui, desenho, cultura técnica, aí tem desenho técnico, trabalhos manuais, tecnologia, e tinha a parte das práticas de oficina, arte de metal, marcenaria, arte em couro, né, em que eles organizavam o currículo da escola. Ela funcionava em sistema de internato, né, para os alunos que vinham do interior, que não tinham família, em Macapá. Funcionava na capital, que foi escolhida na época, Macapá, e externato para quem tinha família, né? Então, os alunos passavam um dia na escola, né, as refeições faziam na escola, né, e quem era do externato, no final da tarde, ia para casa, e quem era do internato dormia na escola. Então, na construção da tese, né, eu estou lidando com os documentos, levantei muitos documentos da época, né, ofícios, circulares, memorandos, né, e aqui está muito inicial ainda. Eu queria ter feito até uma tabela, começar a tabular assim, com quais mais divisões do governo a escola se comunicava, tinha mais demandas, mas a gente já consegue perceber muita coisa. Por exemplo, em relação aos professores, né, havia uma carência muito grande de professores no Amapá. Eu preciso imaginar que, né, o núcleo de formação, junto com a escola industrial, vai ser criado o curso normal regional, né, para professores primários. E o governador Janari, ele vai fazer uma grande campanha para trazer professores de Belém e de outros estados para virem para o Amapá, vai se desenhar uma grande propaganda, né, para virem trabalhar, e vai ter essa carência de professores muito grande, né, e pior ainda, se era para a cultura técnica, que precisa do conhecimento específico, né. Então, muitas vezes eles começavam a experimentar as pessoas, né, que tinham conhecimento de serralheria, que era um dos cursos, de mecânica, que era o outro curso, de sapataria, né, que era o outro curso, e eles começavam a experimentar, havia essas pessoas para contratar, para passar a dar aula, né, que era, claro que não era uma aula muito, né, de teoria, mas realmente mais prática, né, e dentro das oficinas tinha o mestre, que era o responsável pela oficina, o contramestre. E eu verifico que as oficinas, elas também tinham seus auxiliares, que trabalhavam por tarefa, e havia aqueles que trabalhavam por diária, né? E
eu entendo por tarefa, não explica o porquê, né? Mas eu acredito que deve ser por algum nível de produção, né? E pelo que eu percebo, esses eram mais fixos, né? Mais permanentes na escola, enquanto os diaristas iam realizar uma tarefa ou outra e iam embora. E no Amapá vai ter muito o mandonismo do governador. Não tem gerência do governador na escola, ele contrata, ele indica, ele manda, então manda os ofícios, ele manda o ofício, né, para empregar aquela pessoa na escola, né, na oficina. Aí o diretor começou a fazer um filtro, né, não, vamos testar a pessoa, ver se ela tem o mínimo de conhecimento, né, para poder trabalhar com os alunos. E às vezes, quando tinha conhecimento, ele dizia que sim, quando não tinha conhecimento, ele fazia uma carta, dizia que não foi aprovado, tal. Aí, às vezes, sugeria que ele poderia até se empregar em outra divisão, outra função, né? Porque também o cargo dele é cargo de indicação, né? Então, ele tem que fazer essa manobra, né? Eu coloquei limites ao mandonismo local. E para a escola funcionar precisa dos recursos materiais, né? Eu coloquei aqui a escola fábrica porque eu percebi que existe uma grande demanda por materiais, né, processados pela escola, principalmente de sapatos, né, que mais vai ter essa demanda, né? E aí a escola fazia sapato colegial, bota chamada Bozequim, né, sapato Luiz XV. Eu até tentei procurar aqui como era esse sapato, não achei ainda, né? E que muitas vezes essas requisições, né, eram feitas pela Divisão de Educação, pelo Serviço Geral de Administração, e o próprio governador, como uma forma de clientelismo, muitas vezes as pessoas iam lá, chegavam para o governador, pediam, né, sapato ou instituições, aí o governador mandava um ofício, desse os sapatos. Mas também eu percebo o seguinte, que havia funcionários públicos que consumiam produtos da escola, né? E que era mandado as cautelas para serem descontadas nos vencimentos deles, né? Também essa questão. Mas infelizmente, né, se esbarrou esse projeto, esse grande projeto, esse Desenha a Escola, que ela está formando um operário para esse mundo industrial, que está se abrindo para o Amapá, né, para essa modernização, precisa dessa mão de obra capacitada, mas a escola ela enfrenta as faltas de material, né, a falta de material didático, né, para a realização das suas atividades, principalmente quando o governador Janari, ele começa a ser questionado o cargo dele com a saída de Vargas do poder, né? Então, os adversários no cenário político, há um corte no orçamento muito grande no governo, né? A partir de 56, e aí os diretores eles vão fazendo os ofícios e vão reclamando dessa falta de material, né? E a reclamação diz assim, olha, do aluno, até coloca assim, você pode até exigir que ele compre sua caneta, seu papel, seu caderno, mas como é que eu vou pedir para o aluno comprar um vergalhão, um parafuso e outros materiais de grande monta? Então vai ter aí uma distância entre o que era propagado, o que vai ser nas representações da escola, divulgado pelos jornais, pelo governo, dessa escola moderna, capacitando o funcionário, capacitando o operário, mas é a realidade do chão da escola que vai ser muito diferente, né? E é essa falta de material e que vai fazer que os operários fiquem parados, que os alunos não tenham a formação adequada, né, para que eles precisavam, tá? Então, ainda tem algum minutinho? Eu estava conversando com o professor Jefferson, né, aí eu disse para ele que também eu estou pesquisando sobre a Igreja Católica. Aí disse, mas o que é que tem a ver a Igreja Católica com a escola industrial, né? A Igreja Católica ela vai entrar nesse processo civilizatório. Vai haver uma escola voltada enquanto a escola industrial era voltada só para os rapazes, só para os meninos, a escola doméstica de Macapá, que vai ser criada, era voltada só para as meninas, também na mesma idade escolar, de 12, 15 anos. E essa escola ela foi colocada, era uma escola do governo, do território, e ela foi colocada a serviço
das freiras, da administração das freiras, né, das irmãs de Nossa Senhora Menina, que organizavam, claro, tinha as professoras também de cultura técnica, né, mas as alunas, elas aprendiam a bordar, a pintar, a fazer crochê, né, e tem a escola industrial, que é para a profissionalização da mão de obra para o mundo do trabalho, né, o mundo mecanizado. Então aí você vai notar uma divisão sexual do trabalho, né, e eu percebo que a Igreja Católica, ela está muito presente lá na escola doméstica, mas ela vai também se fazer presente na escola industrial, né? A realização de missas na escola, né? Realização, visitas e... Então, essa questão da Igreja Católica, aí a gente está pensando em fazer também um trabalho aí sobre a questão da laicidade conjugada com esse processo civilizatório. Com essa questão muito focada no subúrbio, ligado às ferrovias, né? O Maurício ele vai falar, por exemplo, que você tem uma divisão de classe dentro da cidade do Rio de Janeiro a partir da questão da expansão do transporte, né? Os bondes para a Zona Sul e os trens para as áreas proletárias, que hoje são a Zona Norte e a Zona Oeste da cidade, até a Baixada Fluminense, né? O interessante do trabalho do Nelson da Nóbrega, que foi lançado em 2011, que foi a tese de doutorado dele, justamente que ele mostra uma outra visão a respeito do subúrbio, né? Ele vai falar que o conceito de subúrbio, essa categoria, né? Subúrbio, ela vai ser raptada aqui ideologicamente no Rio de Janeiro, porque ela tem uma conotação pejorativa, ela vai sendo carregada de conotações pejorativas, principalmente por essa questão de ser áreas servidas pelo transporte. O transporte acaba sendo ligado aos proletários, né? Mas o Nelson, ele vai falar o seguinte: o subúrbio ele não cresce somente por conta das ferrovias. Tem outros agentes que atuam nesses espaços e que vão criando os territórios. A ferrovia, os próprios bondes também, você tem linhas de bonde que vão adentrar os subúrbios, né? Você tem a especulação imobiliária, que vão começar a lotear os grandes latifúndios, principalmente na virada do século XIX para o século XX. Você tem a ação da própria população, você tem a expansão do comércio, você tem os subúrbios rodoviários, né, com a expansão, por exemplo, da Avenida Brasil, né, das grandes vias, né? Então, foi importante esse estudo do Nelson para a gente que estuda o subúrbio, que há uma virada nessa percepção. O subúrbio, então, deixa de ser somente onde tem trem, né? A gente até briga com os tijucanos. Os tijucanos dizem que não são suburbanos. Vocês têm algum tijucano aqui, tipo, então, e as pessoas levam isso muito a sério, né? Quem mora na Tijucana, antes de ser carioca, ele é tijucano, né? Você tem um fortalecimento ali da identidade local, né? E aí, eu trago até aqui um trecho da revista O Tico Tico, né? Que responde aqui para uma pergunta de uma menina, que ela vai perguntar o que é o subúrbio, e a revista vai dizer que de fato o subúrbio e o arrabaldes têm a mesma significação, né? Que no Rio de Janeiro faz-se distinção, que é exclusivamente hábito nosso. Essa distinção consiste em reservar o nome subúrbio aos arrabaldes servidos pelas estradas de ferro, né? Isso a gente está falando de 1916, né? Você tem aí já algo corroborado até mesmo com a percepção do Maurício de Abreu, né? Essa questão da ferrovia, né? Mais recentemente a gente tem uns estudos aí no campo da sociologia, da geografia e também da história, né? Por exemplo, do coletivo Diálogos Suburbanos, que é um pessoal aí amigo, parceiro, né? O professor Rafael Matoso, lá da UFRJ, doutorando na UFRJ. Você tem a professora Sandra Sacarneiro também, que é da sociologia, que estuda subúrbio, né? Que é da UERJ. Então eles lançam 2 livros, né, compilados aí de artigos, né, o Diálogos Suburbanos, Identidades e Lugares na Construção da Cidade, e os Subúrbios, Espaços Plurais e Múltiplos do Rio de Janeiro, que vão mostrar justamente o quanto é múltiplo essa percepção do subúrbio hoje, a partir dos estudos do Nelson da Nóbrega Fernandes.
né? E aí, avançando um pouco, né, para a gente chegar no ponto central daqui da apresentação, que é justamente essa apresentação da questão da cidade, né, fragmentada, né, que eu justamente trago a partir do conceito da revolução urbana do Henri Lefebvre, né, que ele vai falar que a revolução urbana é um conjunto de transformações que a sociedade contemporânea atravessa para passar o período em que predominam as questões de crescimento e de industrialização, modelo, planificação e programação, ao período no qual a problemática urbana prevalecerá decisivamente, em que a busca de soluções das modalidades próprias da sociedade urbana passará a primeiro plano, né? E ele se apropria do conceito da física nuclear, né, que é a implosão e explosão. E aí a gente foca ali naquela questão da grande reforma urbana, né, que é uma percepção aí do professor André Nunes Azevedo, que é também aqui da UERJ, né, que ele fala que você tem ali um conjunto de grandes reformas, a qual o nome que ele dá de grande reforma urbana, que são as reformas de Pereira Passos e de Rodrigues Alves, né. Então eu argumento que essas reformas elas têm esse movimento de implosão, né, que eu até falo aqui, na busca de criar um centro que expressa os objetivos de imposição e construção de imaginário de uma pretensa cidade moderna e modernizada, a atuação da administração que encabeça uma grande reforma urbana fomenta um processo de implosão. Então cria-se uma centralidade pedagógica, né, que vai criar ali um espaço que vai mostrar o que deveria ser apropriado pelo cidadão carioca ali no começo do século XX, né? E na outra ponta, como uma explosão, essas projeções se espalham pelo espaço, criando réplicas da centralidade nas localidades, né? Tanto é que eu também uso aqui uma fonte do censo de 1906, que a fonte vai dizer o seguinte, calma aí, deixa eu me achar aqui, que vai dizer que os subúrbios eles são cidadezinhas pitorescas que vão crescendo em torno das estações, né, que eles têm suas chácaras, escolas, comércios e tudo mais. Então, você vai, eu vou reparando isso também nas fontes, eu não achei aqui, mas, enfim, eu vou reparando isso nas fontes, que você cria na imprensa local um movimento, né, na qual eu estou chamando aí de, você tem dois polos de disputa da cidade nesse momento. Você tem a grande imprensa, né, principalmente as grandes revistas que vão, através das ilustrações, mostrar as novas modas, né, os novos comportamentos, né? E no outro polo você tem a imprensa local, que a todo momento está falando, olha só, tudo bem, você tem uma avenida central, onde você tem uma modernidade rolando, novos costumes, mas aqui no subúrbio a gente também está produzindo. Você tem um footing, as mulheres estão passeando aqui no Jardim do Meia, você tem ali os encontros próximos das estações. Na minha dissertação de mestrado, por exemplo, você vê que, por exemplo, em Bangu a estação era um grande ponto de encontro, né, ali do bairro, que cresceu em torno da fábrica, né? Então, você tem a todo momento essa disputa de cidade, essa disputa de modernidade. Você tem uma variedade de modernidade nesse processo aí de transformações urbanas do Rio de Janeiro. E não somente foi se estabelecido uma coisa, até o que o Milton Santos chama, né, uma verticalidade, né? Você teve também um processo de horizontalidade nesse debate que o Milton Santos faz, é bem interessante, né? Você tem uma imposição de um processo da segunda revolução industrial no Brasil, né? Você precisa se modernizar, as mercadorias precisam circular, a cidade precisa passar por um processo de atualização, né? Com todas as frentes que atuam, né? O higienismo, o clube de engenharia ali, né? Tudo mais. Mas a população também se apropria dessa modernidade e leva para suas localidades e fomenta isso do seu jeito, né? Tanto é que é um período de grande
de ebulição, né, de uma imprensa local. Né? Na Hemeroteca Digital, por exemplo, você tem 13 jornais que falam, jornais e revistas que falam especificamente do subúrbio. Né? Os jornalistas, tem uma pesquisa de um companheiro também, do Leandro Primarco, que fala sobre os jornalistas dos subúrbios, que eles começam a ser contratados pelos grandes jornais da cidade para debater em colunas no subúrbio, porque os grandes jornais não poderiam mais negligenciar como o subúrbio está crescendo. Né? Eu trouxe até um dado aqui, que é do censo, né, dos dois censos de 1906 e 1920, que em 1906 o subúrbio representa 22,9% da população da cidade. Né? E em 1920 chega a 33% da população. E dá um salto demográfico aí de mais de 100%. Então é uma área que não está mais tá formando um mercado consumidor, tanto é que nos jornais que aparecem ali, eu submeti recentemente um artigo para uma revista da Unicamp que mostra que o comércio suburbano é algo a ser exaltado em contraposição ao comércio da centralidade urbana, e que os jornais até falam, tem gente que sai do centro da capital e vem para o subúrbio consumir. Né? Então, você tem ali toda uma disputa ali nesse processo dessa modernização da cidade, né? de confecção de uma modernidade suburbana. Tanto que na minha tese, eu chamo de uma belle époque suburbana. Você tem todo um processo de modernização, como eu falei, né? Você tem um estabelecimento de uma modernidade, mas ao mesmo tempo você tem um espaço ainda em transição do rural para o urbano. Então você tem diversos reclames pleiteando melhoramentos, você tem ainda fala de, por exemplo, olha, você tem aqui o bonde, a gente chega no bonde, Lima Barreto era um grande, ele falava isso com maestria, né? Olha, eu peguei um bonde para voltar para casa, mas vejo cabras no meio da rua, então você vê esse encontro da modernidade com a tradição, vamos chamar assim, né? Do que já estava estabelecido ali. Então eu chamo essa questão de cidade fragmentada nesse processo. Você tem um centro indutor dessas novas, da modernidade, que fragmenta essas ideias e os locais eles se apropriam da sua forma. E aí eu faço um debate com essa percepção da cidade mosaico, que é a percepção do Rafael Matoso também, que ele vai falar que existe uma pluralidade desses espaços em suas diferentes e mais diversas manifestações culturais, econômicas, políticas, sociais, como a gente está falando de subúrbio. Então hoje não mais podemos, como faz aí Vai Que Cola, como faz algumas produções audiovisuais da Rede Globo, né? Você não tem mais uma homogeneidade quando a gente fala de subúrbio. Né? O que me levou muito a estudar e a militar a respeito dos nossos espaços suburbanos foi justamente perceber que a grande mídia ela tenta ainda perpetuar uma característica do suburbano e da suburbana de uma forma ainda muito jocosa, pejorativa, né? A mulher que fala alto, é o cara que se veste mal, é o homem que é agressivo, que quer passar a perna em todo mundo, e geralmente isso vem do subúrbio. Eu tenho uma pesquisa muito interessante do professor Wolf Malungo que fala sobre isso, como é retratado o homem suburbano nessas grandes produções. É sempre o cara que é o malandro, é o cara que vai dar golpe em alguém, né? Tanto é que, por exemplo, não sei quem assiste o Vai Que Cola, quando o personagem principal no final do Paulo Gustavo ele vai se esconder no Meyer, né? Então hoje já tem um movimento que vai no sentido contrário, né? Que mostra que no subúrbio também existe aí um posicionamento, você não pode mais usar essa lente pejorativa, você não tem como mais homogeneizar o suburbano, o subúrbio, e entra nessa questão aí da cidade mosaica. Você fala a Penha é diferente do Meyer, que é diferente, né? Que é diferente de Campo Grande, que é diferente de Santa Cruz. Cada bairro tem sua particularidade, alguns bairros são mais comerciais, outros são mais residenciais. Enfim, então